O STF liberou vídeos aí das testemunhas no caso dos golpes. Vamos conferir essas testemunhas passando vergonhas na frente do Xandão? É aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Coitadinhas das testemunhas, que dó, que dó. Juro, Sofia, que assim, as pessoas vão assistir depois isso aqui como um corte em qualquer horário do dia, né? Mas assim, a gente tá. Eu fiz esse corte totalmente despretensioso. Eu falei assim: vou pegar o que já saiu, né, gente? O Supremo liberou os vídeos das testemunhas. Isso era uma coisa prevista, tá, gente? É praxe da Suprema Corte eles não fazerem transmissão ao vivo de depoimento de testemunha, porque não são pessoas que são acusadas, são pessoas que têm a prerrogativa, elas têm o mandamento de dizer a verdade, exceto em casos que elas se autoincriminem, elas não estão autorizadas a mentir. Então teve aqueles bate-bocas em que o Xandão deu essas informações. E o duro, Sofia, que a gente tava dando play assim para gravar o corte, chegou assim, o Supremo acabou de liberar mais gravações de testemunhas. E tem vídeo do Bolsonaro cometendo crime em 2021, tem um monte de coisa que foi abordada nesses depoimentos que a gente já vai abordar nessa nova leva. Mas olha só, vamos começar então pelo que já saiu. Tá na coluna do Fausto Macedo do Estadão. O Supremo Tribunal Federal libera vídeos de testemunhas de Bolsonaro contra outros 7 réus. Veja os principais trechos. A gente vai mostrar o vídeo. Tem uma colagem aqui do DCM de todos os vídeos das testemunhas. Mas é o seguinte, gravações foram tomadas públicas nesta terça, dia 3. Após a conclusão das audiências, os réus serão ouvidos a partir da próxima semana. Aliás, Meteoro provavelmente vai ter transmissão ao vivo, né, Sofia? Vai ser uma loucura na próxima semana. O Supremo Tribunal Federal tornou públicas nesta terça os vídeos de depoimentos de 52 testemunhas de defesa e acusações ouvidas na ação penal contra o núcleo crucial da trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. As gravações das audiências foram liberadas após a conclusão de todos os depoimentos. A próxima etapa é o interrogatório dos réus, a partir da próxima semana. O que dizem os principais depoimentos? Marco Antônio Freire Gomes, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, confirmou que Bolsonaro apresentou a ele um apanhado de considerandos sobre as medidas como estado de defesa, estado de sítio e garantia da lei e da ordem. Freire Gomes negou ter dado voz de prisão a Bolsonaro durante o encontro do Palácio do Alvorada, em que foram debatidos meios de evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não aconteceu isso de forma alguma, acho que aí houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo, os comandantes. O que eu alertei o presidente, sim, é que se ele saísse dos aspectos jurídicos, além de não poder contar com nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente, disse ao ser ouvido no STF. O ex-presidente acompanhou a sessão por videoconferência. Deve ser muito doido, né, Sofia? Você vê os caras que ou te incriminam ou tentam te absolver e não poder fazer nada, né? E você vendo que vai tomar, sei lá, 40 anos de prisão, né? Que disse Freire Gomes em seguida? Em outro trecho do seu depoimento, o general foi repreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, que conduziu a audiência após mudar a sua versão sobre o apoio do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, ao golpe. Ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando a verdade aqui, advertiu Moraes. Vocês vão ver esse trecho daqui a pouco. Em resposta, Freire Gomes afirmou que jamais mentiria. O almirante Garnier tomou essa postura de ficar com o presidente. Eu não posso inferir que ele quis dizer com estar com o presidente. Agora eu não omiti o dado, eu sei plenamente o que eu falei. Em outra intervenção, Moraes levantou a voz com o advogado Elmar Novak, que representa o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, e mandou cortar o áudio do criminalista depois que ele insistiu em uma pergunta sobre a minuta golpista. Nós não estamos aqui para fazer circo, eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal, repreendeu o ministro. Não adianta ficar repetindo 6 vezes a mesma pergunta para tentar que a testemunha mude. Isso aqui é uma coisa interessante, tá, Sofia? Os bolsonaristas estão usando esse trecho do advogado do Anderson Torres, que fez isso de propósito, para dizer que Moraes tá se colocando de uma maneira precipitada a respeito da titularidade da vara, da competência dele enquanto ministro do Supremo. Mas eu estava conversando com o Vinícius Segala no horário do almoço hoje,
que é repórter, jornalista e cobre o meio jurídico, ele falou, é praxe isso aqui, tá? É normal o juiz falar minha vara. O Moro falava isso quando ele tava no Lava Jato. Entendeu? Eu não tô elogiando o ministro Moro, eu tô dizendo assim que é uma coisa de praxe, mas os bolsonaristas vão usar qualquer coisa de praxe pra dizer que o Xandão tá fazendo a ditadura da toga, que ele tá fazendo esse tipo de coisa. Teve o depoimento do Carlos Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, disse que ficou bastante preocupado com a escalada dos ideais golpistas no entorno do então presidente Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições. Eu falei com o presidente Bolsonaro, aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro o senhor não será mais presidente. Batista Júnior reafirmou que Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro se o ex-presidente desse continuidade ao plano do golpe. Ele, Freire Gomes, falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor fizer isso, eu vou lhe acabar prendendo. Foi algo nesse sentido, declarou ele. O ex-chefe da Aeronáutica também relembrou que houve reuniões e brainstormings para debater a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Moraes chega a rir nessa parte do depoimento. Teve o Aldo Rebelo, que fez uma discussão, e a gente já gravou corte sobre isso, falando sobre o uso do português. Teve o Tarcísio de Freitas, que evitou confrontação diretamente com o Moraes. E por enquanto são esses os depoimentos liberados. Foram liberados mais vídeos, eu ainda não consegui ver tudo. E a gente vai ver um inédito nesse corte. Mas antes disso, Sophie, deixa eu trazer aqui essa colagem de 8 minutinhos, que eu acho legal ficar o registro completo. O brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente da República. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? É preciso levar em conta que, na língua portuguesa, nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa, naturalmente, que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha Aldo, o senhor, por favor, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura. Ninguém está questionando a sua apreciação da língua portuguesa, Aldo. Gente, é um ego, né? É um ego. Não, e é vergonhoso isso, gente. É estilo... Gente, lambe um pouco menos as botas, por favor. É ridículo. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá pro play. Censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Talvez, ministro, ele queira dizer sim ou não e fazer alguma consideração sobre esse sim ou não. Por favor, então, por favor. O ministro vai permitir que eu faça a minha apreciação? Apreciação fática é o que a testemunha faz. A testemunha não pode dar o seu valor à questão. Então, o senhor pode fazer, obviamente, tem toda a liberdade para fazer a resposta fática. Pode ou não, e por que pode ou por que não pode, já que o senhor foi ministro da Defesa. Não pode, ministro, porque qualquer estrutura de comando dentro das Forças Armadas precisa consultar toda a cadeia relacionada com ela. Cadeia de comando, se não passar por essa cadeia de transmissão, o comando, de fato, fica apenas na palavra. O que eu gostaria de saber
era se o inquérito apurou junto a essa estrutura de comando, se de fato foi transmitida pelo comandante da Marinha alguma orientação nesse sentido. Senhor ministro, eu acho que quem faz as perguntas são o advogado e não a testemunha para o tribunal ou para o advogado. Quem quer saber alguma coisa somos nós, não o senhor. Eu também quero saber. Por que não? Obrigado. Se o senhor quer saber, depois o senhor vai ler na imprensa. O brigadeiro Batista Júnior também falou, eu não recordo exatamente. Ele foi contrário a qualquer coisa naquele momento. E como fui muito enfático no que eu falei. Esse Freire Gomes, eu quero só pontuar uma coisa muito rápida. Esse cara foi alçado a herói em alguns setores da imprensa que normalmente bajulam os militares. Ele não é herói coisa nenhuma, tá? Ele tentou, inclusive, blindar o Bolsonaro. Que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado e o almirante Garnier tomou uma postura dele, eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Uhum. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente, está preparado para lidar sob tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria, novamente, de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. Questão de ordem, excelência, sobre a pergunta. Pois não, doutor Demóstenes. Senhor ministro, veja bem. Qual a questão de ordem, de fato? A questão de ordem é a seguinte. A reunião na qual Almir Garnier teria supostamente se colocado à disposição do presidente da República não integra o objeto da presente ação penal. No dia 7... Doutor, isso não é questão de ordem. No seu momento de Demóstenes atrapalhou bastante. No momento de indagar, Vossa Excelência vai poder indagar. Não, mas por favor, a palavra ao Procurador-Geral da República. Excelência, eu posso pedir pelo bom funcionamento aqui do depoimento? Por favor, doutor. É que, como tem algumas questões no depoimento aí de mais de 15 páginas, se porventura vier com algumas questões, abre aspas, né, de que foi falado que não foi, se puder transmitir aqui, colocar aqui na tela, porque como é prova dos autos... Doutor, eu não acredito, eu não posso acreditar que Vossa Senhoria não tenha conversado com seu cliente antes e pedido para ele ler o depoimento que ele fez na polícia. Não seria crível isso. Então, aqui, se as defesas e a Procuradoria-Geral quiserem ler trechos, não há nenhum problema. Agora, não será colocado na tela. Por favor, Procurador-Geral, continue. Alguns desses encontros com essa o parte é legal. presidente Jair Bolsonaro... Você chegou a ver? E o não vi essa aí, não. Paulo Sérgio... É do comandante da Aeronáutica que incrimina o Bolsonaro, tá? Presta atenção no Xandão. Pois é, senhor. Olha lá. Do ministro Alexandre de Moraes. Olha lá. E havia se explicava... O Xandão rindo. Desculpa. Isso era no brainstorm das reuniões, isso aconteceu.
E eu lembro bem que nisso daí houve a seguinte discussão: vai prender o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Então é isso, gente. Esse é um apanhado de todas as testemunhas. Aí eu trago aqui como breaking news para vocês. Eu vou tirar a minha projeção da tela por 1 minuto. E nós temos aqui outros vídeos que o Supremo está liberando das testemunhas. E aí eu quero trazer esse aqui, que é de uma reunião de 2011, em que o Bolsonaro já questionava as urnas eletrônicas, Sofia. Deixa eu ver se consigo. Minha tela vai ficar um pouco confusa um segundo. E aí agora tá na tela. Você tá conseguindo ver minha tela, Sofia? Coloquei na tela. Olha lá. Falta apenas o Anderson aqui. Podia levantar um pouquinho só. O Anderson, mas não mais que 1 minuto, né? Vai falar sobre extratos da Polícia Federal no tocante a... Olha ali no fundo, ó. Bruno Covas, Guilherme Bolzol, Cid. Então, essa nossa participação no dia de hoje. Eleição para prefeito de São Paulo. O que o Anderson Torres vai lá e fala? Com licença, presidente, corroborando aí as informações e a questão do voto auditável, acho importante a gente... Voto auditável, Sofia. Aqui alguns relatórios. O Tribunal Superior Eleitoral convidou a Polícia Federal para participar da análise do Código dos Sistemas Eleitorais das eleições desde o ano de 2016. A Polícia Federal foi convidada. Os peritos da Polícia Federal, e aí acho importante dizer que são aqueles especialistas responsáveis pelas análises criminais e de crimes cometidos, crimes cibernéticos, esses profissionais, os peritos, emitiram algumas considerações e sugestões que eu acho importante a gente trazer aqui nesse momento para que a gente supere algumas dúvidas aí, muito questionamento, muita coisa a respeito dessa questão das urnas eletrônicas, presidente. Então, eu vou ler algumas coisas aqui, algumas sugestões que a Polícia Federal deu atendendo a esse convite do Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, ela diz aqui que um dos fundamentos do sistema de votação é que o mesmo seja auditável em todas as suas etapas. Apesar de ser possível auditar a totalização dos boletins de urna, não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Sofia, esse vídeo mostra que desde 2021, usando dados desde 2016, os caras já queriam questionar as urnas eletrônicas, tá? Isso já estava rolando, com o Anderson Torres chefiando a Polícia Federal. Eles tiveram que tirar toda essa turma aí da burocracia estatal para começar a investigar e indiciar as pessoas, que deve ter sido o que precipitou o 8 de janeiro. Eles viram que eles perderam o controle total, o Lula ia se sagrar presidente da República e eles não iam conseguir dar golpe nenhum. Isso tudo está na mão do STF. Pois é que a gente não é exatamente uma surpresa, mas são novas provas que ajudam, né, a provar que quando a gente fala que eles estavam tentando dar golpe, não é teoria da conspiração nem nada do tipo. Eles estavam, de fato, tentando dar golpe. Como a própria Polícia Federal já apontou no relatório que ela fez, o questionamento das urnas eletrônicas era uma parte desse golpe. Era a justificativa, né? Porque eles precisavam de uma justificativa de por que iriam fazer o que eles iriam fazer. A justificativa era essa: as urnas foram fraudadas. E a gente sabe que e eles também sabiam que as urnas não estavam fraudadas coisa nenhuma. Isso já ficou claro também por parte do inquérito, inclusive o próprio Cid admitindo e eles indo atrás de formas de tentar fazer parecer que tinha, quando na verdade não tinha. Aquele famoso relatório do Exército que invertia o ônus da prova e dizia: a gente não encontrou fraude, mas também a gente não consegue provar que não teve. Estilo, querido, não é assim que funciona. Tudo isso para tentar justificar. Exatamente, tentar justificar esse golpe. Então, é novidade? Não é novidade, mas quanto mais provas tiver, melhor. Vai tudo se reunindo e ainda tem essas vergonhas alheias nos depoimentos, né? Que coisa maravilhosa. Coisa linda. Enfim, ficamos por aqui, Pedro.
Ficamos por aqui. Trouxemos as notícias que estavam circulando e novidades só aqui no Meteoro. Exatamente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.